E hoje é o último dia para a vacinação dos idosos em drive-thru. A Sara Medeiros aqui. Sarinha, você esteve ontem lá no nosso queridíssimo Parque Augusto Franco, o famoso Parque da Sementeira, toda aquela movimentação. Você nos narrou com muita facilidade, entendemos como foi todo esse desenvolvimento. Agora temos um balanço geral, nós podemos ter uma expectativa, uma projeção dos números relacionados a essa vacinação especial. Desejando a você, Sara, uma boa tarde, querida. Sérgio, uma ótima tarde para você também, para quem está acompanhando o Balanço Geral. Olha, naquele estilo, né, do drive-thru, olha que boa notícia. Do início da campanha até agora, aí, como vocês estão? Cerca de 500 idosos passaram pela vacinação, ou seja, foram cerca de 500 pessoas, né, que deixaram de circular pelas unidades de saúde. Isso é muito importante, Sérgio. E até o momento a parcial é que cerca de 78% desse público de 90 anos ou mais já foi vacinado. Mas todos esses detalhes mais apurados a gente vai ter agora com a Thaís Cavalcante, que é a diretora de Vigilância em Saúde do município de Aracaju. Thaís, a campanha ela está fluindo de uma forma muito tranquila, né, dentro do planejamento mesmo, né? Isso, é muito importante a gente falar isso, porque a opção do drive-thru trouxe uma tranquilidade para esses idosos, seus familiares, e também, como você colocou no início, retiramos das unidades 583 pessoas em 2 dias que poderiam estar lá também precisando da vacinação e se aglomerando. É importante frisar que nas unidades, são as 40 unidades que estão vacinando, em 2 dias nós vacinamos 1.024 idosos, né? Então, assim, é bem importante esse número do quantitativo de doses que recebemos para essa fase, para o idoso com 90 anos ou mais, que foram 2.061 doses. Nós já vacinamos 1.607, que equivale a 78% do número dessas doses que recebemos do Estado. Thaís, esses idosos que estão indo para o sistema drive-thru, eles foram, né, antecipadamente cadastrados. Então, minha pergunta é, termina hoje o sistema drive-thru, todos esses que foram cadastrados já passaram lá pela vacinação ou vocês ainda vão ampliar esses dias? Então, nós vamos avaliar hoje esses números, porque foram 800 idosos que tiveram um código para se vacinar. Desses 800, 583 passaram pelo drive-thru e se vacinaram. Temos 118 que se cadastraram, mas são acamados, ou seja, nós precisamos ir. Então, hoje, a nossa programação era vacinar uma média de 170 idosos que ainda estavam cadastrados. Porém, até meio-dia foram 11 carros, 11 idosos que passaram. Então, a gente precisa avaliar para saber se esses outros 150 idosos já tomaram as suas doses de vacina em alguma unidade de saúde. Como é muito próximo e está tendo uma forma tranquila de vacinar na unidade, muitos deles estão optando também tomar sua vacinação na unidade de saúde, mesmo tendo feito seu cadastro, porque o cadastro também era para que a gente conhecesse esses idosos que muitas vezes não frequentam nossas unidades e a gente precisa ter esse número para poder ter uma vacinação mais tranquila. Ou seja, na segunda-feira vocês vão anunciar se a vacinação pelo drive-thru vai continuar para ainda atender essa demanda que ainda não foi até o Parque Governador Augusto Franco. Isso. Nós vamos anunciar ainda hoje, após essa avaliação, a programação, para que estejam cientes que a gente vai abrir ou não, dependendo realmente se eu tenho algum idoso ainda com código para vacinar e que ele queira ir passar pelo drive-thru. Então, a gente faz a avaliação e comunica à sociedade, como nós estamos comunicando em cada momento. É bom frisar isso e ver. Nós estamos vendo muito fake news aí, muitas informações desencontradas, dizendo que é da secretaria e não é. A prefeitura está comunicando com antecedência qual é a fase, qual é a idade que vai ser vacinada, porque depende do número de doses que é repassado do Estado para o município. Ô Thaís, com relação ainda aos acamados, nessa fase que nós estamos, a vacina está sendo aplicada nos acamados nessa faixa etária de 90 anos ou mais. E como é que está esse processo? É isso mesmo? Isso, então. Nós começamos na quarta-feira as 3 formas de vacinação. Nas UBSs, quem pode ir, quem mora perto pode ir. Nos acamados, nós temos todo dia 14 equipes nos bairros fazendo a vacinação dos acamados. E na forma drive-thru. Então,
São as 3 opções que nós tivemos. E para acrescentar, nós vamos colocar nossa equipe da Aracaju pela Vida também, para reforçar e adiantar a vacinação desses idosos acamados. Isto mesmo, só estamos vacinando também os acamados de 90 anos a mais, tá? Porque o quantitativo de dose, por normativa do Ministério da Saúde, nesse momento, só foi enviado para que a gente consiga vacinar esses idosos que tenham 90 ou mais anos de idade. Thais, é importante também a gente destacar que a campanha para esse público de agora, ela não encerra hoje. Vocês vão continuar vacinando até que todo esse público-alvo receba a sua primeira dose da vacina, né? Isso mesmo, não existe uma data para acabar, né? A gente colocou logo no início os 3 dias para que a gente pudesse ter um controle de vacinação, mas na realidade a gente precisa vacinar aquilo que a gente recebeu. Nós até temos um público de conhecimento maior do que esse quantitativo de doses, né? Aracaju tem no seu prontuário eletrônico 2.332 pessoas nessa faixa etária. Mas recebemos 2.061 doses, vamos vacinar essas 2.061 doses e continuaremos vacinando esse público até a gente encerrar a vacinação desses idosos acima de 90 anos. Ô Thais, você bem colocou aqui a questão das fake news, porque tem pessoas, minha mãe mesma que tem 70 anos, está ansiosa para receber a vacinação e vira e mexe ela recebe pelo WhatsApp, Sérgio, essas listas, até com data já específica para iniciar a vacinação dos demais idosos, né, de 70, 80. E eu sempre digo a ela, mãe, isso é fake news, não preste atenção. Então é bom a gente aproveitar que a gente está aqui ao vivo para informar as pessoas que, nesse momento, a Secretaria não tem um calendário específico para as próximas fases. Não é isso, Thaís? Isso, nós não temos data específica para as próximas fases. Nós sabemos e o nosso planejamento vai ser escalonado realmente de acordo com o quantitativo de doses que o município receber. Então, recebemos de 90 anos ou mais, vamos ver o que vamos receber e aí poderemos dividir assim, de 85 a 89, depois de 80 a 84, de acordo com o quantitativo de doses que o município receber. Nós não estamos mandando nem por e-mail, nem por WhatsApp, nenhuma informação com datas específicas para vacinação de idoso, tá? Então, prestar atenção em relação a isso. E a gente divulga com intensidade, em todos os meios, realmente a nossa vacinação, quando for acontecer. Até porque, infelizmente, as doses são muito escassas, a vacina é muito escassa, não tem essa vacinação para iniciar dos demais nesse momento, né? Isso, a gente não tem como fazer por causa disso. A gente não tem a dose da vacina e aí a gente vai começar um ou outro e não vacinar as outras pessoas. Então, veio para 90 anos, estamos vacinando 90 anos. Quando chegar mais dose que foi específico do idoso, que lembre que além do idoso, estamos vacinando também os profissionais de saúde. Continua a vacinação dos profissionais de saúde. Então, essa vacinação só vai acontecer de acordo com o número de doses que o município receber específico para vacinar esse público. Thais, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos importantes, porque são muitas dúvidas, né, Sérgio? É importante que a gente traga a pessoa que realmente sabe as informações verídicas e exatas, precisas do que a gente tem que saber, o que a gente precisa saber nesse momento tão delicado de pandemia, né? É fato, Sara Medeiros, é fato. E também a maneira didática como a Thaís nos coloca todas as informações com muita precisão. Eu tenho que agradecer as duas e o quanto é importante o que a Thaís falou. Não acredite nessas chamadas fake news. Sempre escolha o jornalismo profissional. Opte pelo jornalismo profissional. Você assiste a TV Atalaia, você entende que há jornalistas profissionais apurando a informação para você. Há um fluxo muito grande de verdadeiras mentiras, descalabros que são veiculados principalmente pelo tal do grupo de WhatsApp. Eu estou muito cansado dessa história de grupo de WhatsApp. Estou cortando tudo porque é uma encheção de saco que não tem tamanho. São brincadeiras horrorosas e são muito mentiras que as pessoas desavisadamente colocam ali e vão espalhando para tudo que é canto. Agora, só uma coisa, são 12 horas e 10 minutos com relação aos idosos. Esse país, ele só vai ser um país de verdade, ele ainda não é. Ele só vai ser uma nação de verdade, ele ainda não é. Ele só vai ser um país verdadeiro e uma nação de fato quando o Brasil aprender
a ter respeito para com os idosos. Essa é uma boa manifestação de respeito, ou seja, drive-thru é muito bom para quem tem mais idade, para quem chegou há muito mais tempo que eu aqui, que tem essa prioridade. Para quem está em casa, como a minha mãe está acamada, não pode sair de casa, vai lá ao poder público vacinar a minha mãe, porque esse é um direito dela, não estou fazendo mais do que obrigação. Ela paga por isso pelos seus impostos. Quando nós aprendemos o respeito para com a pessoa mais velha, você respeita os meus cabelos grisalhos, porque eu me formei sem Google. Não existia Wikipédia. Eu me formei sem internet. Então eu cheguei antes de você, eu sei mais que você, eu tive mais experiências que você, então você pode aprender muito mais comigo. Sabe quando eu aprendi isso? Quando eu era pequititinho assim. Eu respeitava as pessoas mais velhas, eu as chamava de senhor, de senhora. Eu me levantava quando elas chegavam num ambiente. Eu abaixava o tom da voz quando eu falava com essas pessoas. O quanto isso é lindo, o quanto é bonita a educação e o quanto ela está escassa, o quanto falta a educação e, acima de tudo, o respeito para com as pessoas que chegaram antes. Pensa sobre isso. Agora, torça muito para que você envelheça. Eu próprio não admito qualquer tipo de brincadeira comigo com relação à minha idade. Eu sofri muito para chegar aos 5,6. Eu sofri muito para alcançar 56 anos. Então, você com muita sorte vai envelhecer. E torça para que as pessoas não sejam tão otárias, idiotas e imbecis quanto você, quando você brinca com a idade alheia, só porque a outra pessoa é mais veterana que você, tem muito mais energia que você, tem muito mais disposição que você, tem muito mais fé e confiança que você, tem muito mais autoestima elevada que você. Aprenda isso de uma forma ou outra. Respeite as pessoas que chegaram antes. E não brinque com isso. Torça para que as pessoas não sejam, repito, tão imbecis quanto você é quando você brinca com idade.